Opa, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de hoje. O nome da nossa aula hoje será carboidrato. Nós vamos trabalhar esse tema carboidrato, entender quais suas funções, quais outras nomenclaturas, como eles se organizam em nosso corpo, tá? Os carboidratos, eles também possuem outros nomes, popularmente conhecidos como açúcares, né? Mas também eles podem ser chamados de glicídios, glucídios, hidratos de carbono, e eles são amplamente distribuídos por todos os animais e vegetais, tá? Eles desempenham funções bem interessantes, bem importantes, principalmente funções estruturais e metabólicas, no caso da produção de energia. O nosso corpo tem uma reserva energética e uma reserva de carboidrato, tá? Muito interessante, muito importante para a nossa sobrevivência. Nós temos aí uma reação de obtenção de carboidrato. Vocês devem lembrar que durante a fotossíntese, é, a planta ela absorve a luz solar e o gás carbônico e a água. Juntando tudo isso, ela vai produzir a glicose, que é um carboidrato que serve de reserva energética para a planta, que é o alimento da planta, e para nós, os demais seres vivos, é liberado o oxigênio, esse gás tão essencial para a nossa sobrevivência, né? Os carboidratos, eles são compostos, são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. A junção desses materiais aí, desses elementos químicos, que formam os carboidratos. Eles são essenciais para a nossa sobrevivência, tá, galera? Esses carboidratos, eles são classificados de acordo quanto ao número de carbono em sua cadeia. É importante vocês lembrarem, existe dois tipos de compostos. Os compostos inorgânicos, que não apresentam carbono, que é a água e os sais minerais, e os compostos orgânicos, que fica aqueles que possuem carbono, como, por exemplo, carboidrato, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, proteínas, tá? Tudo isso são compostos orgânicos, ou seja, que têm carbono em sua cadeia. Tá? No caso dos carboidratos, eles possuem carbono na sua cadeia e, de acordo com a quantidade de carbono na sua cadeia, eles serão classificados. Tá? Os primeiros aí são monossacarídeos, são aqueles carboidratos simples, né? Eles possuem de 3 a 7 carbonos em sua cadeia. Tem como propriedade, eles são solúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos, tá? Estão ligados também à nossa produção energética, né? A produção de energia, tá? O nome genérico do monossacarídeo, como eu havia falado para vocês, eles possuem de 3 a 7 carbonos. E aí nós temos a nomenclatura. 3 carbonos na cadeia são chamados de trioses, 4 carbonos tetrose, 5 carbonos pentose, 6 carbonos hexose, 7 carbonos na cadeia são chamados de heptose. É importante vocês lembrarem que essa nomenclatura está relacionada à quantidade de carbono na cadeia. E cada um desses carboidratos, eles vão estar em um local específico, vão ter uma função específica. Por exemplo, nas pentoses, que são cadeias com 5 carbonos, carboidratos com 5 carbonos, eles estão lá no nosso material genético. Tá? As pentoses, como por exemplo, no nosso DNA nós temos a desoxirribose, que é um açúcar que é componente na produção do nosso material genético. No RNA tem outro açúcar, que é a ribose, que é também importante nessa produção, na construção do nosso material hereditário, nosso material genético. Outro carbono super importante, outro carboidrato, melhor dizendo, super importante é a glicose. Ela apresenta 6 carbonos, né? A glicose, essa tão famosa, tão falada aí, né? Os mais importantes aí, carbonos, como reserva energética, que é a glicose ou dextrose, né? É a forma de açúcar que circula no sangue e se oxida ao fornecer energia. No metabolismo humano, todos os tipos de açúcar se transformam em glicose. É encontrado no milho, na uva e em outras frutas e vegetais, né? Então nós temos aí a glicose como um super carboidrato, uma reserva energética muito importante para o corpo, além de outros, como por exemplo a frutose, que é o açúcar das frutas, e a galactose, que faz parte da lactose, que é o açúcar do leite. Então nós temos aí glicose, frutose e galactose, que são carboidratos que apresentam 6 carbonos em sua cadeia, tá? Oligosacarídeos, lembre bem, se nós temos monossacarídeos que têm 3 a 7 carbonos, os oligosacarídeos são a junção de monossacarídeos. Quando se reúne alguns monossacarídeos, vai formar os oligosacarídeos, tá? Olha só, vamos acompanhar comigo.
Oligosacarídeos são combinações de açúcares simples que, por hidrólise, por quebra, formam de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos iguais ou diferentes. Os principais oligosacarídeos se dão pela junção de duas unidades de monossacarídeo. Quando, por exemplo, se junta uma glicose com outra glicose, vai formar a maltose. Quando se junta a glicose com a frutose, vai formar a sacarose, que é o nosso açúcar de mesa, né? Que deriva lá da cana-de-açúcar. Quando se junta a glicose com a galactose, forma a lactose, que é o açúcar do leite. Olha aí, é bom vocês tomarem nota. Disacarídeos, como é que se dá a formação dos disacarídeos? Com a junção de dois monossacarídeos, glicose e glicose, formar os cereais, no caso, a maltose. É encontrado nos cereais, no caso da geraneia maltose. Sacarose, como é que se forma a sacarose? Glicose mais frutose, oriunda ali da cana-de-açúcar. E a lactose, como é que se forma? Glicose mais galactose, derivado do leite. Né? O leite e seus derivados são lá ricos em lactose. Você observa assim, a formação, né? As cadeias carbônicas, a estrutura química da maltose, da sacarose, da lactose. Olha, outro exemplo aí. Observe aí as ligações. Polissacarídeos. São polímeros de monossacarídeos com mais de 10 resíduos, né? Esses polissacarídeos, só para você relembrar aí, nós temos monossacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos. Monossacarídeos de 3 a 7 átomos de carbono. Oligosacarídeos, a junção de 2 monossacarídeos. E os polissacarídeos são o quê? Eles são polímeros de monossacarídeos com mais de 10 resíduos, né? Mais de 10 monossacarídeos ali juntos. Tá? São classificados em homo e heteropolissacarídeos. Homo, só um tipo de monossacarídeo, e hetero, mais de um tipo de monossacarídeos. Tá? Possui várias funções, entre elas, e eu peço que vocês atentem para isso, eles possuem uma função estrutural, eles possuem uma reserva energética e também é estabilizante. Tá? Nós vamos conhecer os mais importantes polissacarídeos. Né? Olha aí, o glicogênio é um polissacarídeo. Onde é que nós encontramos, né? E qual a função dele? Açúcar de reserva energética de animais e de fungos. O amido, né? O tão famoso amido, é um polissacarídeo. Açúcar de reserva energética de vegetais e de algas. A celulose, né? Função estrutural, compõe o aparelho celular das células vegetais e de algas. Observe bem. Lá na célula dos vegetais existe a celulose, que faz justamente, além da membrana plasmática, as células vegetais possuem parede celular. Essa parede celular é composta de celulose. E aí eu chamo a atenção de vocês. Os seres humanos, eles não conseguem digerir a celulose. Aí vocês perguntam, mas peraí, se a célula vegetal está nos vegetais e eu me alimento de vegetais, como é que meu corpo se vira com a celulose? Olha só, a celulose, ela é importante no nosso organismo porque ela é convertida em fibras. E assim faz com que o nosso sistema digestório funcione melhor. Por isso, é sempre recomendado que você tenha uma alimentação rica em vegetais. Para quê? Para que você possa absorver, possa ingerir esse alimento e essa celulose seja convertida em fibras. E assim o teu sistema digestório vai funcionar bem melhor. Tá? Então é importante isso. Os animais, nós seres humanos não conseguimos digerir a celulose. É convertido em fibras. E aí, por que não consegue digerir a celulose? Porque nós não temos uma enzima que quebre essa celulose em partes menores para ser absorvido, diferentemente de outros. Tá? Quitina, função estrutural, compõe aparelho celular de fungos e exoesqueleto de artrópodes. Lembra-se de artrópodes, por exemplo, aí o caranguejo, o gafanhoto, né? Aranha. Artrópodes são animais que têm um corpo articulado. A quitina é componente estrutural desse exoesqueleto, daquele esqueleto externo, por exemplo, de um caranguejo. Por isso tamanha resistência, tá? E também temos aí o ácido hialurônico, tem uma função estrutural, cimento celular em células animais, né? Observe bem, esses polissacarídeos, eles têm tanto uma função de reserva, como também uma função estrutural. Como assim reserva? Açúcar é reserva energética, né? O açúcar em si é uma reserva energética. Talvez você fala assim, esses períodos assim, tá estudando muito, tá trabalhando muito, bateu aquela fome, né? E diz assim, rapaz, eu não posso
fazer minha refeição agora. Eu vou terminar logo esse trabalho, eu estou com muita fome, mas eu tenho que terminar esse trabalho. Então você passa do teu horário habitual de fazer tua refeição. Mais ou menos ali 2, 3 horas depois você concluiu tua tarefa e percebe que já não está mais com fome. Peraí, mas eu não comi nada, por que eu não estou sentindo fome? Simples, o teu corpo tem uma reserva de carboidrato, que é uma reserva energética. Quando você não se alimenta no horário, quando você gasta mais energia do que você consome, o teu corpo começa a utilizar essa bendita reserva energética, ok? Celulose, principal componente estrutural das plantas, especialmente da madeira e de plantas fibrosas, apresenta cadeias individuais reunidas por pontes de hidrogênio, que dão à planta fibrosa sua força mecânica. Os animais não possuem enzimas celuloses, que são encontradas em bactérias, incluindo as que habitam no trato digestório de cupim e animais de pasto, como gado e cavalo. Observem só, o cavalo ele é um animal ruminante. Ele engole o alimento, vai lá para um dos seus estômagos, depois volta e ele fica lá mastigando novamente, certo? Essas idas e vindas ela é essencial justamente para que a celulose do capim, por exemplo, que está servindo de alimento para ele, possa ser quebrada, entendeu? Nós, seres humanos, nós não temos celulase, que é a enzima que quebra a celulose poder ser absorvida. O que nós fazemos, como eu já mencionei para vocês, simplesmente é convertido em fibras digestivas. Isso é fundamental. Quanto mais alimentos ricos, quanto mais uma alimentação rica em vegetais, melhor vai funcionar nosso trato digestório. Pectina é um polissacarídeo que, junto com a celulose e a hemicelulose, forma o material estrutural da parede celular dos vegetais. Essa pectina também dá uma certa resistência, né, à planta. É encontrada em grande quantidade no mesocarpo, que é a parte média do fruto. Lá você pode observar lá um abacate, por exemplo, abri-lo, você vai encontrar essa região. É a base e o polímero conhecido como ácido poligalacturônico. Nome difícil, meu Deus do céu. Poligalacturônico. Esse nome bacana aí. Compõe as fibras solúveis, as principais frutas cítricas, maracujá, goiaba, entre outras, tá? Muito essencial também. Olha só, o mesocarpo ali, maracujá, goiaba, laranja, são ricos em pectinas. Também é encontrado no duodeno, que é lá na porção do intestino. A amilase pancreática é capaz de realizar a digestão completa no amido, transformando em maltose e dextrina, né, ou glicose, como vocês podem observar. Essa amilase pancreática, a amilase é uma enzima que vai quebrar o amido, transformando isso em glicose. Tá? O intestino delgado, lá no intestino delgado, temos a ação dos disacarídeos, que são enzimas que hidrolisam os disacarídeos, que estão na borda das células intestinais. No intestino delgado ocorre a quebra também dessas moléculas de disacarídeos, como por exemplo a glicose, aliás, a lactose, a maltose, a sacarose. Tudo isso ele é quebrado nessa região do intestino delgado, devido à ação da pectina. E aí nós temos algumas curiosidades, né, que nós aqui. Na rapadura encontramos 90% de carboidratos, sendo que 80% é só de sacarose, só açúcar, tá? Suco da cana de açúcar. Os carboidratos da nossa dieta são oriundos de alimentos de origem vegetal. A exceção é a lactose, que é proveniente do leite e de seus derivados. Então nós temos lá os carboidratos que fazem parte da nossa dieta, eles são todos de origem vegetal, com exceção apenas da lactose, que é o açúcar do leite, né? Mais da metade do carbono orgânico do planeta estão armazenados em apenas 2 moléculas de carboidrato, amido e celulose. Tá? Boa parte, mais da metade do carbono que tem, carbono orgânico do nosso planeta, está armazenado em amido e celulose. O que acontece se o nosso corpo tiver a falta de carboidrato, né? A falta de carboidrato ele vai se manifestar por diversos sintomas, como fraqueza, tremores, mãos frias, nervosismo, tonturas, o que pode levar até mesmo os desmaios, né? É o que acontece como, por exemplo, a pessoa está em um jejum prolongado. A carência leva o organismo a utilizar-se da gordura e reserva do tecido adiposo
para fornecimento de energia, o que provoca o emagrecimento, aquilo que eu mencionei para vocês. Quando nossa alimentação não está adequada, ou quando você está gastando mais energia do que você está consumindo, a tendência é que o teu corpo comece a usar as reservas energéticas. Quando essa reserva energética está sendo usada de carboidrato, ela também vai capturar um pouco da reserva energética que é produzida pelos lipídios. E aí o indivíduo começa a emagrecer. Eu acredito que vocês devem saber que uma das recomendações de todo nutricionista é que a pessoa que quer emagrecer, ela vai ter que começar a diminuir o carboidrato. E aí por isso a importância de você procurar um profissional. Caso contrário, você for fazer essa dieta por conta própria, sem o acompanhamento, você pode ter todos esses sintomas aí, fraqueza, tremores, desmaio, nervosismo, tonturas, e isso não é nada legal. Por isso, seguem a recomendação de você procurar um profissional qualificado. O que é que pode causar o excesso de carboidrato, né? Quanto ao excesso no organismo, eles transformam-se em gordura e ficam acumulados lá nas células de lipídios, né? Os adipócitos, podendo causar a obesidade, né? E vocês têm aí graves problemas em decorrência da obesidade. Aumenta também o triglicerídeos no sangue, que não é nada legal.